Começamos o programa com link ao vivo porque, como eu chamei na escalada, o homem que é responsável pela morte, pelo assassinato da Stephanie Caroline, ele foi condenado e quem vai trazer detalhes é o repórter Michel Moreira. Michel, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL dessa quinta-feira. Olá, Pierre, muito bom dia para você, muito bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui no BDL desta quinta-feira. Ontem, aqui no Bom Dia Litoral, nós já falamos a respeito dessa situação. Um crime que aconteceu em junho de 2020, no bairro Porto dos Padres, aqui na cidade de Paranaguá. Teve um final ontem, aqui no fórum também do município. Quase 2 anos após o crime, houve ontem aqui no fórum de Paranaguá o julgamento de Eros Ferreira, que é então tido aí agora como responsável de fato pela morte da Stephanie, uma jovem à época de apenas 25 anos de idade. A gente vai acompanhar um pouquinho dessa história, relembrar um pouquinho de toda essa situação registrada em 2020 aqui na cidade de Paranaguá, na reportagem a seguir, e daqui a pouco a gente já volta falando também o que aconteceu ontem aqui no fórum. Ela foi sepultada bem no dia do meu aniversário. E isso aí ficou marcado pro resto da vida. Que cada vez que eu falei aniversário, lembra que enterrou ela nesse dia, né? Esse é o relato de uma mãe que viu os sonhos de sua jovem filha serem destruídos por um homem. É mais um caso de feminicídio registrado em Paranaguá. Após uma noite de discussão, Eros utilizou uma peça automotiva para matar Stephanie, na época com 25 anos de idade. O crime aconteceu no dia 9 de junho de 2020. Quase 2 anos após o fato, o júri está marcado para acontecer nesta quarta-feira, dia 18 de maio, aqui no fórum da cidade de Paranaguá. A expectativa da família e da advogada de acusação é que Eros seja condenado pelo crime que cometeu. Que a justiça seja realizada hoje da melhor forma possível. Se for para ele sair preso, se for para que isso seja acontecer, para que isso resolva a sociedade de modo geral, acredito que não. Mas pelo menos que isso dê uma resposta bem pontual sobre o que está acontecendo em Paranaguá. Ela não volta mais, né? Mas a gente quer que seja feita a justiça, né? Da menor forma possível, que ele pegue o máximo possível de anos na cadeia, né? Que pegue a pena máxima, né? Que foi um crime muito grave, um crime hediondo, né? Que repercutiu muito no Brasil inteiro. Em junho de 2020, a TVCI esteve na residência onde Eros e Stephanie moravam com os 2 filhos do casal. Em relato, confirmado pela Polícia Militar na época, foi o próprio autor que ligou para a PM, dizendo que estava muito nervoso, pois havia acabado de matar a sua esposa. Ele permaneceu no local até a chegada da polícia, quando foi detido em flagrante. Segundo a mãe de Stephanie, brigas entre o casal eram comuns, porém nunca havia violência. E em nenhum momento assim ela vinha falar comigo sobre essas situações. A gente via que eles brigavam como casal, como todo casal briga. Assim, discussões assim normais, mas não assim a ponto de matar uma pessoa, né? Após perder um bebê, Stephanie estava tentando se reencontrar. Trabalhava como cabeleireira, além de começar com trabalhos como confeiteira. Muitos sonhos pela frente. Tudo terminou naquela madrugada de terça-feira. O júri marcado para as 9 horas da manhã desta quarta-feira foi adiado para o começo da tarde, pois, de acordo com o juiz, houve demora na liberação da vinda do acusado a Paranaguá, visto que o mesmo se encontra detido em São José dos Pinhais. Ao todo, serão ouvidas 6 testemunhas, além da apresentação de perícias técnicas. Isso aí, Pierre. Então, o resultado de tudo que aconteceu ontem aqui no Fórum de Paranaguá, como a gente explica na reportagem, ontem pela manhã nós dissemos aqui no Bom Dia Litoral que o júri começaria às 9 horas da manhã, mas como a gente explicou na reportagem, houve uma demora na liberação da vinda do acusado até então aqui para a cidade de Paranaguá. Ele que estava detido em São José dos Pinhais e, num primeiro momento, participaria dessa audiência por videochamada. Mas a advogada, então, da família da Stephanie optou
fez novamente um pedido para que o acusado até então viesse aqui à cidade. Sendo assim, ele veio somente a 1h da tarde, 13 horas, comecinho da tarde desta quarta-feira, e participou de forma presencial da audiência que aconteceu ontem até aproximadamente 10 horas da noite aqui no Fórum de Paranaguá. O resultado, então, Pierre, 24 anos de reclusão para Eros Ferreira, agora então já tido como culpado nessa situação na morte da Stephanie, a jovem à época de 25 anos de idade. Pierre. Eros é um assassino, porque agora houve condenação. E ele assassinou a esposa. Esposa essa que confiou a ele a segurança dela, confiou o amor, confiou o carinho, confiou os filhos que eles tiveram juntos. E Eros brutalmente, com uma peça de caminhão, tirou a vida da esposa, enquanto essa esposa dormia. Inclusive, Michel, ontem no Bom Dia Litoral, conversávamos, eu e você, sobre a condenação servir também de exemplo para que outros homens que se sentem machões, que querem cometer feminicídios ou violências domésticas, que esses homens se sintam, pelo menos, amedrontados, porque sabem que a justiça será feita. E a advogada assistente de acusação, a doutora Aline, ela cita exatamente isso na entrevista que você fez com ela. Ela fala, tem que pelo menos acontecer uma resposta. Essa punição tem que ser uma resposta a esses feminicídios, tem que ser uma prova de que homens que cometem feminicídios são sim culpados aqui no litoral do estado. É muito importante e serve de exemplo o fato do Eros ter sido condenado, né? Com certeza, Pierre. Já tivemos um exemplo aqui no litoral do Paraná, no caso da Andriele, que aconteceu também o julgamento há cerca de um mês atrás. Naquela situação também o assassino foi condenado a 21 anos de reclusão. Agora mais um caso que acontece aqui no litoral do Paraná, acontece na cidade de Paranaguá e vira mais um exemplo de que a justiça de fato foi feita. Eros, então, condenado a 24 anos de reclusão. Pierre, nessa reportagem que a gente exibiu anteriormente também, mostra ali algumas imagens de Eros com a Stephanie na residência onde o crime aconteceu. Isso porque, viu, Pierre, a Stephanie acabou perdendo um bebê, acusou o Hospital Regional do Litoral de negligência naquela situação e acionou a TVCI para fazer uma reportagem. Uma equipe de reportagem da TVCI foi até a residência do casal, porém, tempos depois, toda essa situação aconteceu. Inclusive, nas imagens, é possível ver que durante a entrevista ali com Eros e também com a Stephanie, aparece a peça de caminhão que foi utilizada no crime. Eles usavam essa peça para segurar a porta de entrada dessa residência. Então, por isso que nós também temos todas essas imagens que ajudam também a ilustrar todo este crime que ganhou muita repercussão, principalmente no ano de 2020 e terminou ontem, agora com a acusação do assassino, do Eros Ferreira, então, a 24 anos de reclusão, Pierre.